E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, né? Dessa vez o quarto vídeo da série. E nesse vídeo a gente vai estar explicando aqui como fazer a questão de salvar, né, o tema no dispositivo, né? Então o que que a gente vai fazer aqui, né? Bom, primeiramente, aqui na pasta Interfaces eu criei um arquivo chamado Shared Repository Underline Interface, tá? E aqui eu criei uma Abstract Class com esse nome, tá? Então ela começa com I por causa do padrão de interface e aí o nome da classe, tá? Depois eu implementei esses métodos aqui, tá? Implementei não, né? Criei aqui, né? Que depois eu vou implementar nas classes reais. Então aqui eu criei o método setInstance, o método getValue, né? Para ele pegar o valor independente do tipo que a gente passar aqui. E aqui o setValue, tá? Que ele também a gente vai tipar para pegar o valor que a gente quiser, tá? Então basicamente esses três métodos aqui. Depois aqui, né, eu criei a classe Shared Repository, tá? Que ela vai implementar a nossa interface, tá? E aí, primeiro eu criei o método getValue, né, que a gente precisou implementar, né, através do override. Então, nosso método getValue, o que que eu fiz aqui? Bom, aqui primeiro ele virou um método async, né? Por quê? Nesse método aqui, setInstance, vou mostrar aqui para vocês já. Esse método setInstance ele vai instanciar, vai começar a nossa classe da Shared Preference, tá? Que é a classe daquele pacote que eu mencionei na aula anterior, né? Que é esse pacote aqui, ó, PubSpec.yaml, né? Shared Preference. Então, aquele método ele vai ser responsável por instanciar essa classe, tá? Para a gente poder utilizar. Então, ela é um método do tipo filter que retorna um Shared Preference, tá? Então aqui eu fiz o quê? Eu retornei, né, ela. Então setInstance ele vai executar aqui. E aí quando terminar, a gente vai usar o objeto que ela retornou, tá? E aí quando terminar, então a gente vai fazer o quê? Esse tipo que a gente passou aqui, que é o T, é um tipo genérico, né? Então a gente vai fazer o que aqui? Vamos fazer um switch com T, né? E aí se for double, ele vai pegar o getDouble. Se for int, é o getInt. Se for string, getString. E assim por diante. E todos vai retornando aqui pra gente, beleza? E o último método aqui que eu implementei, então, foi o setValue, tá? Que é o mesmo conceito do getValue, tá? A diferença é que aqui ele retorna um filter bool pra gente ver se deu certo, tá, pessoal? E aqui também a diferença é que a gente passa aqui e o valor, né? Aqui é o identificador e o valor em si é o valor que vai ficar guardado nessa chave pra gente no dispositivo. E aqui então eu passo set, tá? Em vez de usar o get, eu passo set porque a gente está setando o valor, tá, pessoal? Então, basicamente, essa classe aqui que a gente tem que fazer, né, basicamente. Eu fiz desse jeito porque se a gente precisar usar, tipo, para salvar token, para salvar dados do usuário, aí fica mais fácil para a gente utilizar, tá? Não precisa ficar criando um monte de método aleatório para isso, tá? Bom, a segunda coisa aqui foi no App Controller, né? Então, o nosso App Controller ele tava com essa estrutura aqui, né? A gente tinha o método setTeamData, né? E a gente tem o TeamData que a gente vai ficar observando. Bom, a primeira coisa que eu fiz aqui, né, foi pegar o repository do modular, né? E para isso, para a gente pegar o repository modular, né, através da interface, então eu vim aqui no app module e chamei, né, aquele nosso repository que a gente criou, né, a nossa classe. Então eu chamei através da interface, né, eu tipei aqui através da interface e depois eu passei ele para cá, tá? E aí a gente já cria ele aqui no nosso modular e a gente consegue pegar ele através do bind, que ele já fica um objeto com injeção de dependência para a gente poder estar utilizando, tá? Então voltando aqui no nosso controller, né, depois de eu conseguir pegar o objeto, aí aqui eu criei um constructor, tá, pessoal? Para o controller, o nosso app controller, onde a gente vai usar esse método aqui, tá? getTeamData. O que esse método vai fazer? Ele vai simplesmente, vai lá no shared repository, né, que é onde está salvo os dados do tema, e vai pegar o tema que está salvo lá, que é o tema que a gente salvou no dispositivo. Então, esse método, o que, que ele faz, né? Ele é isso aqui, ó. Ele pega o nosso shared repository, getValue, né? Aqui a gente passa o tipo, daquele jeito que eu falei para vocês, que a gente tipou, né? E aqui eu passo a chave. A chave que eu defini aqui foi TeamMode, mas você pode colocar outra chave, se quiser colocar tema, a chave que vocês quiserem, né? E aqui eu uso um den também, para só ele fazer isso quando estiver completo, tá? Então quando ele estiver completo, a gente vai chamar aqui o setTeamData, né? setTeamData. A gente vai fazer o quê? Se o valor for teammode.dark, deixa eu minimizar aqui, ele vai setar teammode igual a dark. Se não,
vai ser theme mode igual a light. E aqui essa propriedade de save shared, tá? Eu passei ela igual a false, e vocês vão entender já o porquê. Bom, aqui no nosso método setThemeData, eu criei esse argumento aqui chamado save shared, tá? Por quê? Porque a gente vai estar salvando o tema que a gente passar lá no shared repository. E aí eu fiz o seguinte, para esse caso, que é só o caso da gente estar pegando o tema que já está no celular salvo, eu não vou precisar salvar ele de novo, tá? Porque ele já está salvo. Então a única coisa que eu faço é setar o valor que está lá para o nosso time data, né? Que é o que realmente a gente usa. Por isso que eu chamei o método aqui. Então eu não preciso salvar isso aqui, tá? Então eu criei esse parâmetro aqui para nesse caso aqui, ó, da gente salvar. Vamos aqui na nossa splash. Cadê? Modules, splash aqui. Então nesse caso aqui, ó, a gente vai dar um setThemeData, né, para a gente setar o tema. Só que nesse caso pode ver que eu não passei o parâmetro. Por quê? Porque por padrão ele está true aqui, ó. Então se ele tiver true, vamos aqui no nosso app controller, se ele tiver true, ele salva, tá? Então ele vai salvar isso no nosso dispositivo. Se ele tiver false, ele não vai salvar, porque aqui nesse caso a gente só está setando ele então para nossa variável, para o nosso app conseguir observar, beleza? Então se a gente dar um restart aqui, né? Deixa eu dar um restart. Então, ele vai iniciar com o theme light, né? Porque é o que a gente começa. Aí se eu clicar aqui, theme dark, né? Vamos colocar aqui theme dark. E vou reiniciar. Aí ele vai começar com o tema dark, beleza? Então se eu clicar no light aqui e vou reiniciar. Aí ele vai começar com o tema light. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí todo o conceito que eu fiz aqui por trás, tá? Eu quis fazer alguma coisa mais genérica para a gente poder estar utilizando essa classe aqui, Shared Repository, para outras coisas, tá? Por isso que eu fiz esse switch aqui, para a gente poder passar o tipo de valor que a gente quiser, tá, pessoal? Bom, esse código vai estar disponível no GitHub, tá, pessoal? Então, caso vocês tenham dúvida, é só ir lá consultar no GitHub que o código vai estar disponível por lá. Beleza, pessoal? Então, esse era para ser um vídeo rápido mesmo, né? Só para dar continuidade depois na série. Porque esse já é o segundo vídeo a respeito de tema. Então, só para dar continuidade, então é basicamente isso que eu fiz para conseguir salvar o tema no dispositivo, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Espero que continue também acompanhando a série, tá? Pra gente continuar fazendo essas coisas legais aqui, tá? Então, um abraço e falou!